Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei continuando com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu João. Eu estou no capítulo 15 hoje, portanto, capítulo 15, vai falar sobre a videira. Jesus é a videira verdadeira. É isso que nós vamos ver. Eu vou compartilhar minha Bíblia com vocês e logo em seguida estarei expondo este capítulo. Pronto, está aí. Videira verdadeira. E Jesus, ele já começa assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Interessante. Jesus, ele pega algo da natureza, algo que as pessoas conheciam muito bem, para explicar como é que funcionam as coisas no mundo espiritual. Até porque o mundo espiritual é abstrato, é algo que você não pode tocar com as suas mãos, você não pode ver o mundo espiritual. Então, para que Jesus pudesse explicar algo abstrato, algo que eu não posso tocar com as minhas mãos, algo que eu não posso ver, ele usa algo que as pessoas conheciam muito bem, uma videira. O que é uma videira? Videira é um pé de uva, vide. Aí a palavra videira é ampelos. Esta palavrinha aqui, ampelos. Então ele falou assim: eu sou um pé de uvas. Mas ele usou o termo que as pessoas conheciam na época, uma videira. E meu pai é o agricultor. Interessante. Tem um lugar que ele falou assim: não beberei o fruto da vide. Se eu não estou equivocado, é Lucas, capítulo 22 ou 21, não me lembro mais. Que ele não beberei do fruto da vide. Ele está dizendo: eu não beberei o fruto da videira. Então, é que Jesus usou. Olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verdadeiro aí é alethenos, é um adjetivo. Genuíno, real. Eu sou a videira genuína. E meu pai, pater, a palavra grega é pater, é o agricultor. Agricultor é geórgos. Geórgos é um lavrador do solo, dono da vinha. Ele está dizendo assim: ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o dono da vinha, ou seja, é o dono da plantação de uvas. E ele continua: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Interessante. Então Jesus está usando algo que as pessoas possam compreender no mundo físico para ilustrar uma realidade espiritual. Está avisado?
todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele quem? O Pai. Porque o Pai é o agricultor. O Pai, ele é o dono da vinha. E outra coisa que me chama a atenção é que ele deixa o fruto no singular. Não joga ele para o plural. Assim como o fruto lá em Gálatas 5:22, aqui também. O fruto está no singular. Outra coisa é a palavra ramo. Ramo é klema, palavra grega klema, esta palavrinha aqui, ó. Então começa com pan, klema, en, emoi, men. Então, fero, feron, que aqui é a palavra levar consigo. Então, klema é a ideia de ramo, broto. Broto ou ramo de uma videira, de uma vide. Então é um broto. Então todo broto que estando em mim não der fruto, e aí o fruto aí é esta palavrinha que é carpon. E o carpon aí realmente é um substantivo masculino singular. Ele está no singular. Então todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem? O Pai. Então ele está trazendo para a memória dos seus apóstolos, os 11 que ali estavam com ele no cenáculo, o seguinte: se alguém não estiver ligado em mim, é tirado. Se estiver em mim, automaticamente tem que dar fruto. E o que é fruto? Aí, aqui Jesus, ele não fala, ele der fruto. Mas lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, como eu já disse, no versículo 22, deixa eu ver se eu consigo ir lá, depois eu volto aqui novamente. Gálatas 5, 22, vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo, vamos lá. Mas o fruto, olha aí, carpós, novamente, carpós. Mas o fruto do Espírito e Espírito aqui, tá, maiúsculo, Espírito Santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, isso aí é o quê? É fruto do Espírito. E é isso que Jesus diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E ele prossegue: vós já estáis limpos pela palavra. Então quem é que nos limpa? Para que nós produzamos mais fruto ainda. É a palavra. Aí vós já estáis limpos. O termo limpo aí, tanto limpa lá em cima, como limpa aqui. Lá em cima está no singular e aqui está no plural. Limpos aqui no sentido de purificar. Purificar pelo fogo. É isso que esta palavra significa. Cataros. E o termo aqui é cataroi. Cataroi, que tem um acento agudo aí. Esse cataroi, ele é um adjetivo nominativo masculino plural. Cataroi.
Então, esse adjetivo, ele fala de purificar pelo fogo. Só que aqui é pela palavra. E palavra aqui é o logon, que é um substantivo acusativo masculino singular. Logon, que é palavra. Praticamente é o mesmo que está lá no capítulo 1 deste evangelho. No princípio era a palavra. Está escrito lá. Pegar lá. Vai lá. En arhe, en o logos, kai o logos. Ou seja, no princípio era o verbo, ou a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Teos. Então, a mesma palavra que Jesus usou, ou melhor, João usou para escrever o Evangelho falando da pessoa de Cristo. Que no princípio Jesus, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então o próprio Jesus é a palavra. Por isso que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É o próprio Jesus que nos limpa. Ele nos limpa para que nós produzamos mais fruto. Olha aí, permanecei em mim, ou seja, eu devo permanecer. E permanecer aí, esta palavrinha aqui, meinati. Meinati é um verbo. Ele está no aoristo, no imperativo. É interessante que está no aoristo, é um pretérito na nossa língua portuguesa, no grego é um aoristo, e está no modo imperativo. É uma ordem, não é um pedido de Jesus. Nós sabemos que o imperativo é uma ordem. Olha, permanecer em mim, ou seja, vocês têm que permanecer em mim. E eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, para que Jesus permaneça em nós, nós devemos permanecer nele. E é uma ordem do Senhor, não é um pedido, é uma ordem. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você falou assim, olha, permaneçam em mim, é uma ordem, e eu permanecerei em vós. Aí eu estarei em vós. E eu assim, como na plantação de uva, uma plantação de uva, um pé de videira, se o ramo for tirado, cortado do tronco principal, ele morre, ele não dá fruto. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Por quê? Ele recebe os nutrientes. Esse ramo recebe a seiva da planta. Quem é que coleta a seiva no solo, os nutrientes no solo, para que este galho, este ramo, produza o fruto? É o tronco. E o tronco é o pé da videira, é Cristo Jesus. Olha, se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão receber a seiva, os nutrientes necessários para que vocês possam produzir fruto. Por isso que lá em Gálatas 5:22 está dizendo que é fruto do Espírito, não é nosso. Não é nosso Espírito que consegue produzir o fruto. Não. Fruto do Espírito Santo. Ele produz em nós. O quê? Amor, paz, longanimidade, e assim vai. Então é quem? É o Espírito Santo que produz em nós esse fruto maravilhoso, fruto do Espírito. Por isso, olha, se vocês não estiverem em mim, nada é feito. Se vocês não estiverem conectados em mim, recebendo a seiva, recebendo os nutrientes necessários, vocês não vão conseguir produzir fruto. Então,
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E ele diz, olha, e novamente ele repete, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E novamente Jesus continua aqui com carpon, e esse substantivo acusativo masculino singular. Ele continua no singular ainda. E polos aí é muitos, muito fruto, muito. Polo é o termo grego poluno. Poluno aí, interessante que não é muitos frutos, ele coloca muito fruto. Está corretíssimo. O termo grego é poluno, essa palavrinha aqui. E esse muito aí é um adjetivo acusativo masculino singular, assim como o carpon é um substantivo acusativo masculino singular, o muito é um adjetivo também. Porque sem mim, olha aí, sem Jesus, nada podeis fazer. Se alguém, olha aí, há um condicional aí, no 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Interessante. Então nós devemos permanecer na pessoa de Jesus. Claro que ele está usando algo da agricultura para ilustrar uma realidade espiritual. Assim como o galho da videira está conectada no tronco dela, para que ela possa produzir os frutos, assim também somos nós no âmbito espiritual. Espiritualmente nós devemos estar em um lugar, e este lugar se chama Cristo Jesus. Então eu tenho que permanecer nele, na pessoa de Jesus. Quando eu permaneço nele e ele em mim, aí sim eu dou o fruto. Mas se não permaneço nele, imediatamente corta, porque o tronco tem que ficar limpo, é cortado. O agricultor corta. Quem é o agricultor? O Pai. Ele é cortado e seca, e depois de seco ele vai para o fogo. Interessante. Vai para o fogo. 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, olha aí, se permanecerdes em mim, ficar emeno em mim, e as minhas palavras. Interessante que aqui Jesus ele usa outro termo para a palavra, que é rema. Lembrando que na língua grega, palavra tem duas palavras para designar palavra no grego. É o logos, esse que eu falei aí, que está logo no início do texto, que é este aqui. O logos, vós estáis limpos pela palavra, que é um substantivo, que é o ato de falar. Palavra proferida, viva voz, que expressa a concepção de ideia, o que alguém disse, palavra, os ditos de Deus, o decreto, o mandamento, ordem, tudo isso significa logos. Mas aqui, Jesus usou outro termo, que é rema. E rema, aquilo que é ou foi proferido, também é um substantivo, em viva voz. Interessante. Qualquer som produzido pela voz, que tem sentido definido, fala, discurso. Então, as duas palavras têm o mesmo significado. É rema, as minhas palavras, meu rema, permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Interessante que lá em Jeremias está dizendo o seguinte, Jeremias 29:12, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Desde o Antigo Testamento, o Senhor prometendo já ouvir as orações do povo, das pessoas que o buscam de coração. E ele continua, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deis, olha aí, de dar fero. E fero aí, interessante, que esta palavrinha aqui, fero, e ele está no plural. É um verbo, o verbo está aqui, ó, ferete, o feret, que vem de fero, que é a raiz do verbo. O verbo aqui, ele está no presente subjuntivo, na segunda pessoa do plural. Então, no sentido de deis aí, de dar, só que muito aí ele continua no singular. Polos carpon. Polos carpon. Aqui, ó. O verbo ele vem antes do substantivo e do adjetivo. Na língua grega, o verbo, na verdade, é assim, carpon polum feret, ou seja, fruto muito dareis, ou dar, que está aí no presente, dar, dareis, ou deis, né? Fruto muito deis. O verbo na língua grega, ele vem depois do adjetivo. Então, o substantivo ainda vem antes do adjetivo ainda, na língua grega. Mas ele fala, em que deis muito fruto. Eles compreendem dessa forma, nós compreendemos de outra. O modo da língua é assim. E assim vos tornareis meus discípulos. Olha só. Então, uma coisa puxa a outra. Então, nisto é glorificado meu Pai. Então, o Pai, nesse exato momento aqui, ele é glorificado. Por que o Pai é glorificado? E glorificado aqui, o termo é doxazo. É um verbo. Então, o Pai, ele é exaltado, magnificado. O Pai, ele é celebrado, ele é honrado. Quando? Quando nós que somos cristãos, somos autênticos seguidores de Cristo e damos fruto, em que deis muito fruto. E assim, agindo dessa forma, glorificando o Pai, dando fruto, nós tornamos discípulos de Jesus. E o termo grego para discípulo é matetes, aluno, pupilo, aprendiz. E aí, olha, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então veja bem que a caminhada com Cristo, a caminhada cristã, ela depende de perseverança, é permanecer. Não é hoje estar e amanhã largar, não. É uma constância perseverante. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes, olha aí, se guardardes, e guardar aqui é terel. Terel é atentar cuidadosamente, manter, reservar, experimentar algo, o que significa o verbo terel, que está logo aí no início do versículo 10. Ou seja, se vocês atentar cuidadosamente, manter, experimentar os meus mandamentos, entolê é mandamento, ou seja, a minha ordem, vocês permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então é condicional. Se eu guardo os mandamentos de Jesus, que é a sua palavra, automaticamente eu estou permanecendo no amor dele. Vamos lá, para encerrar. Deixa eu
ver quantos minutos tem aqui. 25 minutos, já tenho que encerrar. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, ou gozo aí é rara é alegria. Olha, eu estou dizendo estas coisas, que coisas? Estas coisas que eu falei até no versículo 10. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo, rara novamente, e a vossa alegria seja o quê? Completa. O termo completo aqui é plero. Plero é um verbo. Esse verbo ele está no aoristo, no modo subjuntivo, na voz passiva. Então na verdade, o verbo aqui, o gozo está sofrendo a ação do verbo, que é plero, ou seja, cheio. A alegria seja completa. E no próximo vídeo eu estarei dando continuidade aí neste capítulo. Esse capítulo não é tão grande. Ele tem acho que 27, deixa eu voltar lá novamente, deixa eu ver aqui, são 27 versículos, isso, ele tem 27 versículos, e no próximo vídeo eu estarei falando ainda sobre este capítulo, que ele é maravilhoso. Para não ficar tão grande o vídeo, eu vou parando por aqui. Então, no próximo vídeo, estarei dando continuidade neste capítulo 15, que fala sobre a videira verdadeira. E agora, a partir do versículo 12, Jesus vai focar o amor entre os discípulos. Lembrando que eu tenho uma playlist do Evangelho de João. Eu já fiz mais de 50 vídeos, acho que está com 60 e poucos vídeos que eu fiz somente neste Evangelho. Eu comecei a partir do capítulo 1, meditando, expondo cada versículo deste Evangelho. Então, procure aí, eu tenho uma playlist, assista os demais vídeos a respeito deste Evangelho, que ele é lindo, ele é maravilhoso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.